Antes de ir para a Irlanda, eu fazer o intercâmbio de inglês, eu me preparei 4 fases da minha vida para poder dar o primeiro salto. Eu me preparei emocionalmente, psicologicamente, fisicamente e financeiramente, durante 2 anos. Isso aqui que é preparo, hein, pessoal? Você se preparou antes de ir para a Irlanda. Você queria ir para a Irlanda estudar, trabalhar, viver lá. Isso, eu queria fazer o intercâmbio, que eu não tinha o inglês, né? Ok. E na minha profissão, que eu era engenheiro civil na época, e eu percebi que eu já tinha alcançado um determinado status dentro da engenharia civil, que para eu passar para o próximo nível, eu precisaria mais skills. Ok. Exatamente. E aí você se preparou, fala lá de novo? Fisicamente, emocionalmente, psicologicamente e financeiramente. Isso Exatamente. demorou quanto tempo para você? 2 anos. 2 anos. 2 anos. Isso enquanto eu trabalhava. Sensacional. Isso enquanto eu trabalhava. E cada fase foi muito importante. Por Como exemplo, é que você fazia na prática? na física, por exemplo, na parte física, eu sabia que eu ia para um país mais frio do que a gente está acostumado, do que o Brasil. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ir em lugares mais frios, a me expor ao frio, para que o meu físico tivesse preparado. Olha só que interessante. Exatamente. Eu fui a Campos de Jordão, eu passei 10 meses trabalhando em Ponta Grossa, no Paraná, ou seja, lá era frio. Inclusive, tem um clima bem parecido com o da Europa, que é aquele sol e aquele vento gelado. Então, eu passei a me expor ao frio para me preparar fisicamente. Você sempre teve um físico assim bacana? Eu sempre pratiquei muito esporte. Sempre pratiquei muito esporte. É que não dá pra ver aqui, pessoal, mas o cara é malhado, meu cara é forte pra burro. Olha que o braço dele é do tamanho da minha perna, entendeu? Não exagera, né? Tá, parabéns, velho. Não, tá de parabéns, velho. Você tem quantos anos? Eu tenho 37 anos com um corpinho de 26 e rostinho de 40. É isso aí, sensacional. Mas aí, fisicamente, aí depois, e as outras áreas? Na prática, como é que nós podemos nos preparar? Então? Pronto, então, nesse caso, fisicamente, óbvio que quando você se expõe ao frio, você precisa ter uma mentalidade e preparar o seu psicológico para também suportar. Certo. Porque senão você, sentir frio, coloca uma blusa. Não, calma aí. Prepara o seu psicológico e vai treinando o seu corpo e a sua mente para também suportar algumas temperaturas. E quando você começa a treinar isso fisicamente, passar frio e outras dificuldades, você também começa a preparar a sua mente para passar outras dificuldades e vencer outros desafios. Então, psicologicamente, você também vai fazendo isso. E em outras áreas também, de largar o emprego, de largar a sua família, de largar uma certa estabilidade que você tem, de largar os seus familiares, de largar o local que você está. Então você vai preparando psicologicamente toda essa transição para que você não sinta abruptamente aquela mudança. Então eu fiz isso. Emocionalmente, eu comecei a preparar os meus pais, comecei a preparar os meus amigos, comecei a preparar o meu patrão na época. Então eu comecei a conversar, falei, olha gente, eu tô indo, olha, então vamos ter um jantar aos domingos, vamos reunir a família, porque isso aqui é importante, porque eu vou passar um período fora, não sei quando eu volto, a princípio é de 6 meses a 1 ano, mas eu já tinha um projeto para 2, caso aquilo ali desse certo. Eu montei 13 cenários, diferentes cenários, exatamente, montei 13 diferentes cenários para cada situação. Bem cabeça de engenheiro mesmo. É bem coisa de louco, tudo na planilha, o tiozão das planilhas, né? E fisicamente eu fiz isso, psicologicamente, emocionalmente e financeiramente. E financeiramente foi onde eu também fiz todo um preparo. E aí eu comecei a fazer os 3 pilares. Né, os 3 pilares financeiros. Que são, primeira coisa, administrar muito bem aquilo que você tem. Não importa quanto que você ganha. Administre muito bem e faça sobrar um dinheiro disso aqui. E aí eu tenho algumas métricas que depois eu sempre passo para as pessoas, né? E depois, nunca depender de uma única fonte de renda. Então eu sempre tinha uma renda extra. Você tinha o seu trabalho como engenheiro. E assinava outros projetos por fora, sempre geria outras obras por fora. Então eu sempre tinha renda extra. E dessa renda extra eu não consumia ela. Ok. Você vivia do seu salário e o que você ganhava por fora você colocava num investimento inteligente que nessa época era em renda fixa mesmo. Entendeu? Que no Brasil tava 12%, alguma coisa assim. Cheguei a pegar 14,25 na época, foi o ápice. Então aquilo ali para mim foi maravilhoso. Então, também comecei a utilizar do essencialismo, né, que algumas pessoas chamam de minimalismo e etc. Eu gosto do termo essencialismo, para começar a ajustar o meu financeiro na nova modalidade que eu iria viver lá fora, mesmo não sabendo.
Então eu comecei a fazer tudo isso, coloquei mapas do lugar de Dublin, no caso que eu ia morar, coloquei mapas no meu escritório, planejei viagens e etc, tudo para me habituar emocionalmente também e psicologicamente para viver tudo isso. Então foi essas 4 fases que eu passei durante 2 anos.